problemas com o áudio. Se você não ouvir agora, pode ouvir a qualquer momento, pois vai ficar disponível na linha do tempo. Rimou, né? Pronto, acho que dá para captar bem. Então, pensei aqui o que eu vou fazer aqui, mas pensando de que existem alguns amigos que ainda não sabem como é que deficientes visuais como eu usam o computador. Até nas formações que eu já dei, no Braille e também iniciando agora com o Soroban, é por isso que eu prefiro o áudio, viu? E se vocês verem as coisas aqui, vamos ver se eu consigo. O calor tá demais aqui em Arapiraca. Vou deixar mais vento pra mim, que o caso tá sério. Gente, o cérebro é um músculo, né? Então vamos estimulá-lo. Então, a gente tem que se estimular de toda forma, né? Essa quarentena. Vou demonstrar aqui. Então, algumas pessoas tinham curiosidade. E muitos nem sabem como é que isso acontece. Ficam até admirados. Mas, precisamente, há bem uns 30 anos que isso já é uma realidade. É claro que as coisas vão se atualizando, né, a cada dia. Mas eu vou demonstrar de duas formas aqui. Pronto, eu já estou aqui com o meu computador ligado. Peraí, eu vou tentar diminuir a velocidade e vou dizer que tem a diferença de... Basicamente, nós necessitamos de dois programas, que, na verdade, é um só. O leitor de telas, que, como o nome já diz, o screen reader, que lê o que está na tela. Então, praticamente tudo que é textual depende do leitor de tela. Ele é como o guia do cego na rua. Sem um leitor de tela, não dá para um cego utilizar o computador. É inútil. Deixa eu só verificar aqui. Olha, dá para eu verificar, por exemplo, o status da bateria. 76%, 7 horas. Ainda bem. Não vou demorar tanto não, né? Só se... Bom, se alguém quiser fazer pergunta, me faz depois aí, né? Em direct, sei lá, inbox. Cadê? Deixa eu diminuir a velocidade. Trocar a voz, que esses leitores de tela podem ter vozes variadas. A voz que eu quiser. Eu vou botar uma voz feminina. Ai. Qual é o atalho? Outra coisa interessante a se dizer. O cego não precisa de mouse. O mouse é um apontador, né? A gente tem que apontar aquele objeto na tela e é bem complicado para nós navegarmos exclusivamente com o mouse. Insert Ctrl. Olha aí, às vezes eu tenho que me lembrar dos atalhos no teclado, né? Vou usar o atalho do próprio leitor de tela aqui. Velocidade 30, velocidade 25, velocidade 20. Variante Red. Velocidade 20, velocidade 15, velocidade 10. Para quem já está acostumado, usa uma velocidade. Olha, gente, com o leitor de tela pode usar mais rápido, mais lento, médio. Lixeira 3 de 13. Ficou super lento. Pode mudar de voz. Aí que eu vou dizer. Leitor de tela, ele lê a tela. E para isso ele precisa de vozes, que aí a gente pode ter vários pacotes de vozes. Eu uso, por exemplo, um pacote que chama Eloquence. E o leitor de tela mais utilizado hoje em dia pelos cegos é que tem a sigla NVDA, que é, traduzindo para o português, é acesso a desktop para deficientes visuais, que é um projeto que foi desenvolvido há
quase 20 anos por 2 australianos. Um vidente, que a gente chama, né, que enxerga, e outro deficiente visual, programador deficiente visual, amigo dele. Michael Curran e o outro, esqueci o nome, perdão. Mas ele é bem popular hoje por um dos motivos, ele é gratuito. Na época que fiz um curso no Senai, eu não usei esse leitor de tela há mais de 10 anos. Era outro leitor de tela que foi desenvolvido no Brasil, da empresa chamada Micropower, que muitos cegos usam ainda, que é o Virtual Vision, VV, que até foi feita uma parceria com alguns bancos particulares, que você se tornava cliente e recebia uma licença por um tempo, porque ele é pago. Também existe outro programa leitor de tela pago, bem conhecido, da Freedom Scientific, que chama JAWS, que também tem uma sigla que eu não me recordo. Ele está equivalente ao NVDA hoje, então o NVDA está ganhando com muita força, né? Empresas que deficientes visuais precisam utilizar o computador, as empresas estão aderindo mais ao NVDA, ou então se houver o sistema Linux, aí já usa o próprio dele, né? Do próprio sistema, que é o que chama Orca. E por falar em sistema, nós temos outra opção hoje com o Windows 10, né? Que existe o leitor de tela nativo do próprio Windows 10, que se chama, eu já vi algumas pessoas chamando narrador ou narrador. Eu vou ativá-lo. Eu posso ter quantos leitores eu quiser, quanto mais eu tiver melhor, porque a internet é muito inacessível e às vezes não dá certo com um. Então outra coisa, que o cego, que quando está iniciando, tem que ter muita paciência. E os profissionais de atendimento educacional, de sala de recursos, aí, laboratórios de informática também, tem que ter uma certa paciência de estudar, ver a arquitetura do programa, do aplicativo que o usuário vai usar, para ver se vai estar interagindo com o leitor de tela direito, senão ele... Eu lembro da propaganda que parou de passar na Rede Globo, né, que era alertando da falta de acessibilidade nos sites, né. Infelizmente é uma triste realidade. Inclusive sites que têm um selo de acessível e não é. Eu vou ativar o narrador aqui. Às vezes dá até um conflito. Você pode deixar 2, 3 programas, mas aí a gente pode modo de fala é desligado. Deixar o modo de fala. E vou chamar outro programa com atalho também. Deixa eu ver se ele vem. Desktop lista, ABFN Reader 11, também botei outra voz masculina. Skype, selecionado. Vou só manter aqui. Skype, NVDA, selecionado. Local, VDA, C2 invertida arquivos de programas. Ele fala várias coisas, né, pra gente ficar ciente, né, a lista de, por exemplo, tô aqui que chama área de trabalho, e ele diz que tem um total de 13 ícones, então ele diz 1 de 13. Microsoft Word 2010, selecionado. Crie e edite documentos com aparência Descreve profissional, o que como cartas, artigos, o relatórios ícone. e livretos, usando o Microsoft Word. Skype, selecionado. Nesse caso é porque são opções, né? Aí a gente pode deixar o programa... Saindo do modo narrador. Fechei. Vou ativar o NVDA de novo. Modo de fala é falar. Tá muito lento aqui também. A gente pode personalizar e fazer com que o programa leia o que a gente quer. Velocidade 20. Velocidade 20, aí tá demais. Vou colocar uma outra voz. NVDA preferência configurações, CC diga. Configurações do NVDA geral, configuração do fala 2, fala página de alterar, botão Alt L, selecionar sintetizador diálogo, Microsoft Spec API versão 4, Microsoft Spec. Configurações do VDA, Desk, cheque bloco de notas 7 de 13. Nesse aqui, que é o NVDA, ele já tá descrevendo para mim um total de quantos
ícones tem na área de trabalho, 7 de 13. Mas aí tudo depende, eu posso desligar essa opção, posso deixar a voz mais fina, o timbre mais grosso, enfim. E o ouvido da pessoa vai se acostumando. E quando a pessoa tem baixa visão, ou então tem um resíduo visual que pode ser explorado, mas não pode ficar apenas só lendo o tempo todo, né, que vai cansar. Então pode ativar duas outras funções do próprio Windows, né, que é a lupa. A gente pode explorar bastante na parte de acessibilidade, visão, e aí vai ter várias formas que o professor, junto com o aluno, ou o aluno mesmo, uma pessoa que vai conhecendo, que vai já utilizando, vai dizer qual é a forma mais confortável para interagir com a tela do computador. O tipo de cor, de contraste, fundo branco com preto, né? Aí é uma questão mais que eu não vou explicar tanto, porque é meio complicado para mim essa parte. Mas no próprio Windows existem vários recursos nativos que dispensam a instalação. Mas existem programas, né? Pode-se, inclusive, dos próprios editores de texto, pode aumentar o tamanho de fonte para impressão, ou na hora que está escrevendo. Então aqui, eu posso não somente acessar aqui a área de trabalho. Cheque 6 de 13. Posso entrar na internet. Conversar com a Cortana. Visão de tarefas. Aplicativos em Posso executar, entrar em pastas. C. Peraí. Mostrar área de trabalho. Desktop. C. Rede 2. C. Botando C de... Rede computador 1 de 13. C. Ué, porque quando eu apertei o C não foi, só tem essa. Aí eu posso acessar as pastas. Computador. Documentos, linha 2, coluna 1, 2 de 10. Lembrando que tudo isso eu posso parar, né? Ou a pessoa... Data da criação. Aí eu vou perguntar, depois, quando a pessoa estiver ouvindo aí. Dá para ensinar informática para uma pessoa cega? Sim. Primeiramente, a pessoa tem que conhecer um pouco do leitor de tela. Como é que eu estou usando aqui é o NVDA. Aí só sair instalando e pronto é complicado. Porque tem que conhecer um pouco dele, modo geral, né? 90%. Acessar o painel dele, né, de configurações, né, para entender também o que são atalhos do Windows e atalhos do próprio leitor. Nesse tempo aí de quarentena, o que acontece? Imagens, linha 4. Dá para eu fazer a maioria dos meus pagamentos, porque eu consigo acessar a página do banco. E se não fosse pelo computador, pelo celular também. Outra curiosidade interessante, e um toque importante, para que o áudio esteja ficando bom. Documentos acessíveis. Por exemplo, temos, né, ainda bem que temos muitos deficientes visuais chegando aí na universidade, e é quando se tem mais um contato com os meios digitais, é quando a pessoa vai para a universidade, né, especializações, né, hoje em dia é uma realidade, né, ensino à distância. Então se recebe muitos arquivos digitais, e os de extensão PDF tem que se ter muito cuidado, porque muitas vezes se enviam como foto. E eu devia ter separado um legal aqui para mostrar. Conta de locais, lista. Documento. O interessante é enviar arquivos PDF pesquisável. E como é que você sabe disso? Quando abre um arquivo e se digita algo nele, assim, para pesquisar, né? Que a gente sabe que o PDF não tem como editar, ele já é um arquivo protegido.
E quando ele está como foto, não tem como pesquisar. Por exemplo, os editais que é publicado no Diário Oficial nunca está como foto. Agora, até no judiciário o pessoal não tem muito esse cuidado, né? Ver assim, processos escaneados como foto. Aí eu não vou dizer que não tem como ler, só que o mais interessante seria enviar o PDF pesquisável, como estou dizendo, porque existem até alguns programas que extraem o texto daquela foto, só que muitas vezes fica numa qualidade bem ruim, bem misturado. Então esse aqui é enviar um arquivo acessível. Um arquivo acessível para uma pessoa cega não importa que seja todo bonitinho, o que importa é que interaja bem com o leitor de telas. Ao publicarem fotos nas redes sociais, minha gente, usem aquela hashtag, né, que coloca aí para cego ver, né, para todos verem, por aí, e fazer uma breve descrição daquilo, né, principalmente no Instagram, que é só foto, né. Eu acho que eu não tenho como olhar aqui, vou colocar rapidinho, mas hoje em dia a inteligência artificial está fazendo uma descrição bem superficial, assim, do que tem nas fotos, né? Antes já foi pior, que só tinha aparecido uma imagem e acabou. Mas hoje em dia a inteligência artificial está colocando um pouco assim, né? Imagem, óculos de sol, pronto, uma foto de fundo aqui que eu coloquei, deu para eu decodificar aqui pelo celular. Por programas nessa linha, que chamam leitores de OCR, reconhecimento óptico de caracteres. Eles extraem texto e tentam deduzir alguma imagem, assim, alguma descrição bem generalizada, né? Segundo o banco de dados que se tem. Mas o legal mesmo é fazer uma descrição. A pessoa que publica, né, faz uma descrição mais fiel. Não precisa ser tão detalhada, mas colocar alguma identificação na legenda é importante. E por fim, pelo menos sobre o leitor de telas, que eu estou falando aqui do NVDA, falar um pouco de sites. Quem desenvolve sites tenha um certo cuidado, principalmente quando precisa entrar em áreas protegidas, para identificar que a pessoa não é um robô, questão de segurança. Vou dar um exemplo aqui. Aplicativos em G, Windows, Google, Chrome. Por que ele não está... Geralmente eu aperto a letra e ele vai abrir o programa. Uma coisa de tecnologia. Nova guia Google, Chrome. Nova guia Google. Essa voz está muito lenta para mim, meu Deus. Peraí. Velocidade 5. Velocidade 60. Velocidade 5. Vou botar aqui o site que eu entro muito, que é da Equatorial. C. Via. E. A. T. E. Equatorial. G. S. Estou digitando. Alagoas. Na pesquisa na do... via equatorial. Modo. Exibir. Resultados da pesquisa. Sistema de geração de vias de pagamento da Eletrobras. 2. Sistema. Então, deixa eu ver aqui se é no lugar que eu quero demonstrar. Botão de opção marcado UK. Botão em branco. Unidade consumidora. Em branco. Não vou botar nada Gráfico parece disso. dizer 09.270. Em branco. Às vezes isso funciona. O que é que eu quero dizer? Código de segurança. Ele fala que código de segurança... Edição. Gráfico parece dizer OK. O Google Chrome tá com essa tecnologia artificial aí, né, de deduzir alguns gráficos, né, que ele tem aqui com o botão direito. A gente tem uma opção aqui, por exemplo, Menu sul, emoji, verificação ortográfica, direção de ver descrições de imagens do Google marcado 4 de 5. Ver descrições de imagem. Sistema. Menu,
Logizo em período 1 de 5. Não sei o que é isso não. Bom, dever descrição de imagem. Ele meio que deduz, né? Nesse caso aqui na página, eu acho que vai dar certo. Se eu entrar aqui no campo de pesquisa, ou de digitar aqui o código de segurança, às vezes dá certo. 09270. Gráfico 09270. Ó, coloquei ele para ler caractere por caractere, né? Com as setas. Às vezes dá certo, mas o que eu quero dizer? Que aqui não há opção de você ouvir os caracteres de código de segurança. Era para ter essa opção. Ou em poucos sites que a gente vê, podia ter uma pergunta que toda vez que você atualiza muda, né? Uma pergunta, quanto é 1 mais 1? Que é muito mais acessível. Então, são pouquíssimos sites que dão essa opção, né? Esse caso aqui da Equatorial, aí você precisa de alguém para você poder acessar a área do consumidor e fazer o serviço que você quer. Isso não é legal, é uma violação à lei de acessibilidade na web. E por fim, deixa eu demonstrar outro programa aqui. Já estou conversando demais. Que é o DOSVox. Deixa eu pausar, parar o NVDA de novo. Modo de fala é desligado. É um programa. Sistema DOSVox, versão 4.5. Ele sempre faz essas boas-vindas. Boa tarde. Confirma o fim do DOSVox. O que você deseja? Qual a diferença? Pode dizer, então, o DOSVox também é um leitor de tela. Ele não é bem classificado nessa categoria apenas de leitor de tela, porque ele faz uma simulação, ele cria um ambiente próprio subordinado ao sistema, que no caso é o Windows. Não conheço DOSVox para o Linux, né, que é aquele sistema livre, que é até utilizado pelo governo, né? Pelas empresas públicas, né? A grande maioria. Então, qual é a finalidade dele? Assim, sinceramente, quando eu vou ensinar para um deficiente visual, hoje em dia eu já começo pelos leitores de tela. Aí apresento, né, tal, a configuração do teclado, o layout, tudo, como identificar o teclado. E tem muito esse mito de gente achar que precisa de identificação. Deixa eu só pausar aqui esta live. Rosana Martins está ouvindo. Ixi, parece que tem gente ligando. Deixa eu ver se tem como eu parar, eu pausar aqui e voltar já. Parou. Não, deixa. Então depois eu verifico o que foi. Como eu estava falando aqui do DOSVox, que eu chamei, também é gratuito. Esse, diferente do NVDA, é um programa brasileiro, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, que hoje tem um núcleo só para ele, né? O núcleo TSPACIT. Ele já está na versão para além de 5, 5.1 por aí. E ele, como estou dizendo, ele é um conjunto de programas. Então, é interessante um pouco, assim, o caso dele, que a gente também pode explorar com o leitor de tela para Windows, de demonstrar o teclado, que existe a opção teste. Aperte as teclas e eu falarei. O teste será terminado quando você apertar Escape. Ele fala A, S, D. Cada tecla, mas também com o NVDA a gente pode fazer isso no modo de ajuda, que ele não ativa nada e fica apenas identificando o que é cada tecla. Escape, o teste está encerrado. DOSVox, Aqui, o que você deseja? Os desenvolvedores continuam expandindo ele, porque existe uma similaridade, como eu estava dizendo. Existe um programa próprio dentro dele para edição, tudo termina com Vox, né?
Mas o que eu acho mais legal desse programa para nós explorarmos é a parte dos jogos educativos, que dá para trabalhar. Qual a letra do jogo? Que quando você tem uma noçãozinha da configuração dele também, dá até para, no caso, para a pessoa reprogramar. O jogo que chama, por exemplo, da forca. Uma vez eu criei um arquivozinho, que aqui tem palavras aleatórias, né, de modo geral. Mas nós podemos criar um arquivo e substituir só com, digamos, palavras com X e CH, ou para treinar a gramática, palavras com SS, C, né, explorando aquele som do dígrafo S, palavras com Z e S com som de Z, né? Deixa eu demonstrar rapidinho o jogo da forca. Existe a plataforma Jogavox dentro do site onde nós podemos baixar o DOSVox, que tem N jogos que podem ser criados ou baixados de quem vai criando lá, né? E que tem vários jogo jogos. da forca. Esse primeiro. M, jogo da memorização de letras. Esse jogo da memorização de letras também é bem legal para treinar a parte do teclado, que vai aumentando a sequência. E jogo de mistura de sons. Outros J, nem Jogavux. E jogos educativos. Aqui. R, jogos de RP. G, e Tudo qual a no letra som. L, letra Vox. Esse Letravox é bom para T, crianças. jogo de tabuada. Tem um jogo de tabuada que fala de forma bem divertida quando a pessoa acerta e tem uma vinheta. X, Letrix, o jogo das palavrinhas. R, jogo de adivinhar números. Q, questionário automático. Isso aqui também é interessante que, de forma geral, esse questionário, a pessoa pode criar um questionário meio que temático. F, forquinha para crianças. Volta aos jogos. Q, questionário automático. Tem, explorando o diretório dele, dá pra Castbox, versão. você saber como Informe seu nome. criar um outro arquivo com perguntas. J, F. Ó, e Informe o substituir. nome do arquivo de questões. 10 razões para usar DOSVox. T, X, T. Peraí, deixa eu ver se tem um. 10 razões. Ih, eu não lembro se As tem. Que tem bandida um. T, X, T. tem uma extensão Blindvox, própria. T, X, T. Blindvox, T. Diplo. Se eu demonstrar assim bem detalhado, eu vou ficar grande Queimador. nesse aqui. Riquezas. Rede Globo T. Quando você não vê T. Que são arquivos, né? Os Que já eletrodomésticos. vem. Ossos T. Peripécias de Pedro Paulo. Tudo em P. T. X. T. Poema T. X. Quando você não vê T. X. T. Queima. Riquezas ocultas. Roupal T. Sudoku Cadê T. aqui X. o T. arquivo? Testecom Q. S. T. Pronto, esse aqui foi um. Que já vem, né? Os exemplos. Prova de conhecimentos gerais. Criada por Ayrton Marques. Responda cada pergunta com uma letra. Use page up ou page down para voltar páginas. Aperte Será que escape esse é para igual? terminar tudo. Número de questões. 95. Ah, eu vou responder bem Questão. agora. 1. Por quem foi ordenado o massacre de São Bartolomeu? A, Catarina de Médicis. B, Júlio César. C, Napoleão Bonaparte. Não sei. Não vou nem pensar. C. Questão 2. Onde surgiu a luta de boxe? A, Roma. B, Atenas. C. Esparta. E aí, gente, onde é que surgiu a luta de boxe? Roma, Atenas ou Esparta? Eu não sei. Eu vou sair. Vou. Não, dá certo não isso aqui. Vamos botar. Isso é só um exemplo, viu, gente? A. Questão Ele só 3. diz algum Quantos diagnóstico quilos quando Tom você. emagreceu para filmar Filadélfia? A. 8. Confirma término de suas respostas. S. Seu diagnóstico foi o seguinte: Vixe. errou tudo. Como você conseguiu esta façanha? Olha aí.
Aí isso tudo a pessoa pode criar, porque existem manuais para cada Fim do programa. programinha desse. E aí DOSVox, o que você a deseja? pessoa tem que tirar um tempinho para estudar e refazer, personalizar o programa. O bom do DOSVox é isso, que dá para muitas coisas você mexer, mas eu recomendo, e eu sei que vai ter gente que vai ser contra o que eu vou dizer, porque em muitas escolas por aí, né, inicia o deficiente visual no DOSVox. Eu, como já fiz o curso profissionalizante lá do Senai, não tive contato com o DOSVox assim, né? Claro, tive em casa, né? Instalei e fui explorando, né? Aprendendo sozinha, né? Com os manuais, que existe manual para tudo aqui, né? Tem até uma parte de Manvox, acho que é. Que tem os manuais de todos os programinhas dele, ó. Mas existe Testar editar texto. editar texto, né? Tem coisas que dá para você fazer já com o próprio Windows, né? Usa o bloco de notas, usa o Office, que vem com aquele montão de programas. Aí, para que você vai só se limitar aqui ao Edvox? Pode ser depois, né? Para uma curiosidade, para ensinar o deficiente visual, porque tem uma estrutura um pouco diferente do cursor, né? Da seta tá ao lado da letra. L. Ler texto. Ler texto. I. Imprimir. A. Arquivos. Acessar os arquivos, que aqui pode acessar tantos arquivos que já vem junto com o programa, na pasta treino, como do computador inteiro. Com o DOSVox você pode explorar o computador todo, só que, como eu estou dizendo, ele é mais limitado, D. Discos. porém mais intuitivo. J. Jogo. U. Utilitários falados. Esses utilitários têm muitas coisas, tem inclusive gravador de som, como tem no Windows também. R. Acesso à rede e internet. Acesso à rede internet, tem gerenciador de e-mail, tem leitor que chama de homepage, que é o WebVox, mas eu nunca mais acessei, porque ele é bem mais limitado. Então, de tudo mesmo, para trabalhar especificamente, eu gosto da plataforma de jogos. D. J. Qual a letra? Outro jogo. F. Jogo da forca. O de memorização. Deixa eu botar um bem rapidinho. Um nível bem fraquinho, pra minha cabeça tá boa não. Jogo de memória Vox. Escolha o seu nível, de 1 a 9. Como né? É só com vogais. I. Olha aí. Aí a pessoa tem que repetir. Isso é bom para treinar quando você está trabalhando com digitação. E concentração também. I. I. E. I. E. I. E. I. E. I. E. A. I. E. A. I. E. A. U. Aí eu vou repetir, ó. I, E, A, U. Não sabia. Maravilhoso, esplêndido, tremendo. Você acertou. Quer jogar de novo? Sim ou não? Peraí. N. N. Tchau. DOSVox. O que você deseja? Temos também o da forca, que ele vem com palavras aleatórias. E, também não esquecendo que existem cegos muito brilhantes, deficientes visuais de modo geral, ou não, que desenvolvem programas que personalizam o DOSVox, que fica bem diferente, que desenvolve programas, como eu disse, para a própria plataforma do DOSVox, como tem um Gramavox, se eu não me engano, que é de gramática, acho que eu não tenho ele aqui. Tem um Ditovox, que é para você ir digitando ditados populares, para treinar a digitação também. Tem a cruzadinha, tem jogos de tabuleiro, que eu não sou muito boa aqui nesses jogos de tabuleiro. Olha o da tabuada. J. Qual a letra do jogo? É o D. ET, Não existe parece. programa Tem não. registrado com Desculpa essa. aí. B. Desafio. P. Passatempo. Passatempo. R. Jogos de E. Jogos educativos. Jogos J. educativos. Jogavo. Qual L. Letra Vox. Esse LetraVox, né, onde lendo, pode inclusive você personalizar
e criar gravações. Tudo lendo ele, né? Pra não estar fazendo coisa errada. Ele tem uma interface bem interessante. Pena que não dá pra vocês verem aí. Essa é a história de um menino curioso e de uma caixa Isso é pra mágica. criança, né? Quer ouvir a história? Quero. O que eu faço? Aperte uma tecla para continuar. Apertei. Que será que tem dentro dessa caixa? Ganhou Rápido! até prêmios isso aí. Aperte uma tecla para abrir a caixa. Apertei. Essa introdução eu acho que eu não sei se tem como mudar, não. Abriu! Oba! Vamos brincar com as letrinhas? Boa ideia! Aperte uma letra para brincar. Vou botar um A. Peraí, esse não era o que eu queria mostrar pra vocês. Eu sou a Não é. avião. Senhores passageiros, apertem os seus É esse cintos mesmo. porque o avião vai subir. É uma gravação meio ruinzinha, o wave, o barulho do avião. Aí, ó, meio que o aluno já vai, assim como para quem vê existem as figuras para associar uma letra do alfabeto, aquela figura, aqui no caso é o som. Mas se pode até mudar, fazer uma gravação, criar junto com o aluno. Acho que ele fica fazendo esse bip para eu apertar outra letra. Eu vou botar um S, que tem ao lado do A. Eu sou W. Eita, Sou letrinha ele é estrangeira. meio atrasado, ó, mas isso aí a gente já podia corrigir aqui, né? Dizer, associar um som com o W, né? Não é mais na gramática ou na nova ortografia da gente, da língua portuguesa, já está incluído, né? Não é apenas mais uma letrinha estrangeira. Eu sou S. Saci. Pererê. Nesse eu pensei que era sapo. Mas é Saci. Eu vou sair do programa. A caixa está fechando. Socorro. Aperte uma tecla. Quer não, mas fica fechado. Gente, eu não sei porquê, passei o dia a tarde todinha e agora que tem gente ligando pra mim aqui. O que eu ia mostrar mais? Olha, então, instalando e conhecendo o site aqui onde tem pra baixar o DOSVox, dá pra ver várias coisas. Temos o Intervox, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tá escrevendo comentário. Deixa eu aumentar aqui. Casara Pirata está ouvindo. Select ao vivo. Convidar amigos do comentar. Atualizar descrito. Comentar. Escreva um comentário. Interfox caixa de texto editando. Peraí, ficou errado aqui. Tecla apagar. X. Enviar. Interfox caixa de texto editando. Tecla apagar. Peraí, minha gente. Olha. Olha. Excluído. Excluído. O problema só eu mesmo, né? Que todo cego é ruim pra digitar, não. Só eu mesmo. X. Interbox caixa. Enviar botão. Convidar amigos botão. Comentar. Atualizar descrito. Concluído. Rosana Martins. Maria. Casar. Janaína Felix Gomes. Interbox. Eu botei só essa palavrinha, né? Que colocando na internet. Vocês vão conhecer bastante. E o leitor de tela que eu estava falando é a sigla NVDA. Janaína Felix Gomes. Janaína Felix. Selecionar foto ao vivo. Convidar amigos botão. Comentar botão. Aí vocês vão perguntar, não é importante o DOSVox? É importante.
mas para ensinar eu geralmente deixo o DOSVox para depois. Eu falo sobre ele, mas eu não inicio as aulas de informática acessível pelo DOSVox, mas antes, e eu acho que muitos professores fazem desse jeito, mas eu não, eu prefiro já introduzir a pessoa no leitor de telas próprio do Windows. D, N, S, barra de D, 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 A. Enviar botão, NVDA caixa, enviar. NVDA é o leitor de telas para o Windows. DOSVox, o que você deseja? Então, dá para até se criar PowerPoint não, slides que, no caso do DOSVox, vai também ter uma extensão diferenciada. Aí por uma parte é boa, porque tem uma certa acessibilidade, mas não vai poder ser aberto em todo o programa. Então, tem essas diferençazinhas, né? Confirma o fim do Eu vou DOSVox. sair daqui do DOSVox. Trabalhar com você é sempre bom. Tchau. E agora, Opção de W. Windows continua ativo. vai encerrar mesmo. Deixa eu ativar novamente o NVDA. Vou olhar quanto tá a bateria aqui. Modo de fala é falar. 69%, 8 horas e 8. Tá bom. Diz que é, né? Isso tudo. Eu vou tirar aqui o fone para demonstrar rapidinho como nós usamos o celular. Atualizar descrição botão. Se eu tivesse com gravador de telas, Concluir botão. Rosana Martins, Maria vocês Silva está iam... ouvindo. Olha, aqui eu tô falando, né? Eu não posso sair muito dessa área, né? Senão parece que pausa. Casarapiraca está ouvindo. Janaína Felix. Obrigada a todos e a todas que estão ouvindo ou que vão ouvir. Janaína Felix Gomes, NVDA. Janaína Felix Gomes. Então ele vai falando, né? Esse aqui, no caso, tem um computador, aliás, um telefone que tem o sistema Android, mas os que tem o iPhone, que vem com o iOS, né? O iOS, também tem o leitor integrado. Assim como eu falei do Windows, que existe o leitor nativo do próprio sistema. Eu não falei muito, né? Por preferência minha, eu não uso muito na Radar, porque eu acho, lá no caso do Windows, né? Eu acho ele um pouco limitado, assim como o DOSVox também. Então, eu já uso o NVDA e também tenho uma certa preferência pelo JAWS, porque ele nos dá mais segurança, ele lê mais elementos da tela ou do sistema, melhor dizendo, que a gente precisa. Já no caso do Android, o que vem nativo se chama Talkback. Talkback. Ou a gente fala Android acessível. Android acessível, alguma coisa assim, porque Sweet é que é o nome em inglês, né, gente? Nossa. Mas eu agora estou usando outro leitor, né? Assim como no computador a gente pode usar N programas. E também com vozes diferentes, que no caso, como eu não posso sair aqui da página, eu não vou poder demonstrar muito. Mas como é que a gente interage com o programa? Dando 2 toques. Janaína Felix, ao vivo. Convidar amigo Vou ao botar vivo. 2 toques aqui nesse botão ao vivo. 43M42S370MS. Ele falou alguma coisa do tempo. Pronto. Como para quem não usa leitor de tela do celular é só um toque, nós temos que dar 2 toques rápidos. Um para meio que selecionar o objeto focado e outro para confirmar. Isso foi um trabalho para entender esse negócio da duplo toque. Mas enfim. E também podemos explorar para encontrar o objeto a ser focado. Exploração por toque, que eu não gosto muito. Casarapiraca está. Casarapiraca está ouvindo. Que são sonzinhos que a gente gosta de deixar, né, para dar o feedback. Além da voz, é um sonzinho característico e pode vibrar também, mas eu prefiro não vibrar. E varrer. O que seria varrer? Meio que você deslizar na tela para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo.
Ó, ele vai. Selecionar foto botão. Ao vivo. Convidar amigos botão. Eu já não selecionei. Atualizar descrição botão. Concluir botão. Rosana Martins está ouvindo. Ó, chegou no final. E aí eu varri para a direita, mas aí eu posso voltar para a esquerda. Atualizar, comentar, convidar amigos. A gente diz fazer a varredura, né? Mas é meio que deslizar. Mas é um deslize. Ao vivo. Pode Selecionar ser foto botão. devagar mesmo, não precisa ser rápido. Mas existem outros gestos, né? Que a gente pode atribuir. Tem gesto de L para baixo, gesto de L de cima para baixo esquerda, de baixo para cima direita, meio diagonal, esquerda direita rápida. Nossa, são vários gestos que a gente pode atribuir, para elencar, para colocar funções para o programa, para chamar outros programas, para acessar as configurações do mesmo. Pronto, além do talkback que está ali dormindo, está pausado, que é nativo do Android, eu estou usando um chinês, que está bem popular entre os deficientes visuais aí do Android, que chama Jieshu. E para quem tem um iPhone, existe o nativo dele, que é o VoiceOver. Assim, para quem usa computadores tipo MacBook também, que tem acho que é VoiceOver também, né, para os computadores. Na Apple, né, é tudo exclusivo deles, então, e há quem diga que é mais acessível, né? Mas é muito preferência. Então, gente, e para finalizar, que eu não vou poder demonstrar, eu já chamei atenção nas redes sociais. É importante você, ao enviar uma foto, dizer o que se trata aquela foto, porque nem todo cego vai ter programas que identificam imagens, que hoje já é uma realidade, graças a Deus. Eu uso pelo menos 2, que é o ID Pro, a versão Pro, e o Sullivan Plus. E existem outros aí no mercado, pagos, gratuitos, né? Invision AI, que aí identifica objeto. Aí eu só vou poder gravar isso aí em vídeo. Identifica objeto, faz reconhecimento facial, enfim, é uma gama de possibilidades. Então, agora você sabe que cego pode usar computador, sim, e pode ser contratado para trabalhar numa empresa operando bem o computador. É só, claro, fazer os ajustes, né, com a arquitetura do sistema e do aplicativo que vai usar, para ver se interage bem. Né? Porque muitas vezes você vai estar dentro de um programa e você vai ficar falando em branco. Aí você vai ter que... Os programadores aí, né? O pessoal da tecnologia descobriu o porquê que não está interagindo. Existem alguns entraves que atrapalham de um leitor de telas funcionar direito, né? Interagir direito. Então é isso aí, gente. Agradeço quem está ouvindo aí e para quem vai ouvir em qualquer momento aí. Que essa quarentena passe logo para todos. Selecionar foto ao vivo. Tchau, Convidar tchau. amigos, comentar botão. Atualizar descrição botão. Concluir botão. E eu vou encerrar.